Quem nos ajuda a analisar os reflexos econômicos da tarifa dos Estados Unidos ao Brasil é a nossa comentarista Rita Mundim. Boa noite, Rita. Boa noite, Leandro. Rita, como você avalia a reação do mercado ao anúncio de Donald Trump, hein? Olha, Leandro, o mercado ele abriu muito pior do que ele fechou. E a gente pode até resumir isso no percentual da abertura, de queda da bolsa e de alta do dólar, e no percentual de fechamento. Na abertura, o índice Bovespa chegou a cair praticamente 1% e fechou caindo 0,5%. Já o dólar, ele abriu numa alta de quase 1,5%, chegou a 5,62% e foi recuando e fechou aí numa alta de 0,78%. Mas o dólar futuro, aquele que disparou ontem, quando o mercado já havia fechado e os futuros continuavam funcionando, né? Ele caiu durante todo o pregão, porque a alta foi muito forte e ele fechou em queda de 0,88%, já indicando que o mercado está encontrando um patamar de precificação do tarifaço. Quando o Daniel Richner falou aí, ele foi explicando o que o investidor começou a entender ao longo do dia. O investidor começou a entender que o Brasil, a princípio, optou pelo caminho do Itamaraty, da diplomacia, da conversa e de acordos cirúrgicos capazes de fazerem com que os próprios empresários americanos, que as próprias empresas americanas pressionem o governo americano para rever essas tarifas genéricas de 50%. E o entendimento é que o Brasil não vai usar os mesmos 50% de volta em todos os produtos americanos, porque poderia ser um erro para as nossas empresas, para os nossos negócios, para as nossas indústrias, para o nosso agro. Então, o que está acontecendo? O mercado foi acalmando e nós temos até o dia 1º de agosto para que a diplomacia vença esse exagero político, porque o lado explosivo da carta de Trump estava no primeiro parágrafo, né? E também nas Big Techs, porque ali nas Big Techs ele coloca a pimentinha que pode vir a ser usada, que é a tal da seção 301, que faz parte do Acordo de Comércio Americano de 1974, onde o representante comercial dos Estados Unidos pode investigar se em determinado país, no caso o Brasil, as empresas americanas estão sendo vítimas de tratamentos injustos e aí aumentar as sanções. Então isso tudo ainda está na mesa para ser analisado, mas o que acalmou o mercado foi a via diplomática, a conversa, o estudo técnico e a inteligência na retaliação brasileira em relação aos produtos americanos. Então vamos ver o que acontece, mas em princípio, né, esse primeiro dia, passado o impacto, foi muito mais positivo do que se esperava e aí vai um ponto para o Itamaraty e um ponto que a gente quer dar nota 10 para a diplomacia brasileira. Agora, Rita, quais as projeções para a economia brasileira se essa tarifa de 50% entrar realmente em vigor a partir de agosto? Olha, a princípio o que a gente pode prever é que pode haver agora e deve haver um fluxo muito grande de importação de produtos brasileiros até a data limite, que é 1º de agosto. Então nós devemos ter aí até um superávit maior na nossa balança comercial, que a gente não sabe precisar de quanto. Então os americanos devem importar nessa janela produtos brasileiros. Mas se as tarifas vigorarem a partir de 1º de agosto, se não houver aí uma evolução na diplomacia, que a gente torce para que haja, se a temperatura da política, né, não baixar e, pelo contrário, subir, que a gente não quer que suba, que a gente não... É aquele negócio, não dá para misturar economia com política. Essas decisões políticas é que estão provocando essa confusão nas relações comerciais com os Estados Unidos. E eu volto a afirmar aqui que não foi coincidência. O Trump esperou o BRICS para adotar essa tarifa de 50%. Ele ficou vendo o que ia acontecer. Então, voltando aqui à nossa análise, qual que é o impacto que isso pode ter de agosto em diante? De agosto em diante, nós podemos ter um dólar mais alto,
porque, como eu disse ontem, o fluxo de dólares para o Brasil diminui nessa corrente comercial com os Estados Unidos. Então, isso pressiona a valorização da moeda americana em relação ao real, o que não é bom para nós e para a nossa inflação. Nós podemos ter um juro mais alto por mais tempo, ou até mesmo, dependendo dos desdobramentos, uma elevação na Selic que não foi descartada pelo Banco Central na última ata da reunião do Copom. Isso pode acontecer. E a gente deve ter um impacto, né, no PIB. Aí porque o impacto pode vir direto, né, por essa taxação, por uma corrente menor de comércio com os Estados Unidos, e pode vir também dessa alta do dólar em relação ao real e também da pressão sobre os juros. Então nós vamos ter um custo financeiro maior no Brasil, uma moeda mais desvalorizada em função disso tudo, o que pode causar um impacto aí em torno de 0,3% de até 0,5% no PIB. A projeção de crescimento do nosso PIB está em torno de 2,1%, 2,2%. Então, a gente pode ter um país crescendo menos em função dessa taxação de 50% nos produtos brasileiros pelos Estados Unidos.